gente muda de assunto agora. O IBGE divulgou novos dados sobre o desemprego no país nesta sexta-feira. O percentual de desempregados renovou a mínima histórica e chegou a 6,1% no trimestre encerrado em novembro. É o menor patamar já registrado pela pesquisa do Instituto iniciada em 2012. A ocupação também registrou um novo recorde e chegou a 103,9 milhões de trabalhadores, com o nível da ocupação no ponto mais alto da série, 58,8%, a 39,1 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada no país. Também o maior patamar registrado pela pesquisa. E aí, João Belucci, números bons em relação ao emprego, ao pouco desemprego no país, recorde na série histórica. Pois é, Colbert, esse número de alguma forma surpreendente. Muitos economistas apontam uma tese com a qual eu me alio, que é um crescimento de alguma forma pequeno e artificial também. Mas é importante lembrar que nessa conta do desemprego foi refeita a maneira do cálculo e as pessoas que recebem algum tipo de assistência, como Bolsa Família, os chamados, ou também os nenéns, não estão inclusos nessa conta. Então você tem uma grande massa de pessoas dependentes do Estado ainda e ao que parece o Estado não vem fazendo o necessário para que elas adentrem o mercado de trabalho. E se questiona também nessa questão dos benefícios sociais, a questão da pessoa não pode ter um emprego, né, com carteira assinada para receber o benefício. Ou seja, você também de alguma forma pode ter um desincentivo para a pessoa buscar um emprego. Deveria-se poder ser concomitante um emprego com esse benefício, ele ter alguma maneira escalonada para ele sair aos poucos e a pessoa passar a ter uma autonomia financeira. E é evidente que há muitas fraudes, isso foi apontado agora na reforma tributária, na discussão do corte de gastos. Esses benefícios, pelo tamanho, pela quantidade de gente que ele atinge, em vários estados, é muito mais do que metade da massa de trabalhadores. Ele tem pelo tamanho, né, pela dificuldade em fiscalizar, ele tem muita fraude. Então, dentro dele é preciso fazer um pente fino enorme também, como vem sendo proposto. Agora, não vejo com bons olhos e, assim, os sinais são negativos na economia no geral. A inflação aparenta estar em queda, mas os itens básicos, e todos nós que frequentamos o mercado vemos que os preços têm subido bastante, inclusive a questão do dólar está aí para mostrar como o próprio mercado não confia nas sinalizações do governo em termos de ajuste fiscal, Kobayashi. Lembrando que desempregado não é aquele que não está trabalhando, desempregado é aquele que não está procurando. Não está procurando. Aliás, desempregado é aquele que está procurando por emprego. Então, ainda que ele não esteja trabalhando, se ele não estiver procurando, ele não entra no índice, não entra na estatística de desempregado. Nem não entra, né? Nem o nem, que é aquele que não estuda e nem trabalha, nem aquele que vive de herança, nem aquele que vive de Bolsa Família, nem aquele que vive de nenhum benefício previdenciário. Enfim, essas pessoas não entram na estatística do desemprego. Rodolfo Maris, como é que você vê esses números? Só até como uma piada, né, o sujeito que você contou aqui, porque a taxa de desemprego é medida por aqueles que procuram emprego. Isso me causa estranheza e preocupação, porque a gente está invertendo os valores. É muito comum hoje você ver pessoas com 20, 21 anos que não estão nem aí para o trabalho. Há um aumento de emprego, mas que tipo de emprego foi esse? A carteira assinada, PJ? Há um estudo recente também do próprio IBGE que mostra que os empregos informais cresceram muito e os empregos informais não entraram nessa pesquisa do IBGE. A gente deixa claro isso. Então, para inglês ver, será que esse aumento de emprego e a taxa de desemprego aumentou? Olha, Nelson, eu não sou otimista com essa notícia não, porque eu ando por aí nas periferias, né, faço alguns trabalhos sociais e eu vejo ali que o desemprego ainda está em alta no país. Mas só para deixar claro que a gente tem a taxa do desemprego e aquele outro dado que a gente trouxe também de pessoas empregadas também é o maior número. Então, de alguma maneira, um é prova real do outro, né? De que tem pouco desemprego, ainda que com essas considerações a respeito de quem é o desempregado, mas, por outro lado, há um alto índice de pessoas empregadas com carteira assinada. Isso também é recorde, Priscila. Koba, como eu disse aqui o João Belucci, eu acho assim que se está crescendo, na verdade, a possibilidade da pessoa trabalhar e e cai essa questão do desemprego, seria para a gente comemorar, né? Mas como foi feita essa pesquisa, eu não sou uma pesquisadora, eu não sei muito sobre isso, mas me parece meio estranho, de fato, colocar pessoas que estão procurando, me parece diferente de pessoas que estejam trabalhando. Exatamente. Isso aí eu acho que a gente é uníssono, né, nesse entendimento. Agora, é importante a gente colocar que a coordenadora dessa pesquisa, ela disse que essa queda se deu em razão de ter demanda por diversas atividades econômicas. O que eu entendo que ela tem utilizado
analisado isso, mas eu não acho que é como a gente vê. Eu tenho visto aí uma grande preocupação, até essa questão da reforma tributária tem afetado essa porcentagem, né, de desemprego, e eu vejo pessoas, inclusive, que não estão se contentando com o trabalho na CLT e estão largando tudo, tentando se arriscar. Então, eu parto do pressuposto que essas pessoas que estão se arriscando também entrariam dentro da seara do trabalho. Então, eu acho que deveríamos comemorar, mas há uma maquiagem no sentido de colocar essa estatística, né, para poder colocar, nossa, dá a entender assim, olha, teve queda, porque na verdade, se você comparar em dezembro de 2013, tinha uma taxa de 6,3. Então, de fato, tinha sido até então a menor, né? Então, depois de uma década, hoje é menor. Só que eu acho que não está tão claro como deveria ser, dando a entender o seguinte, se você pega a leitura dessa notícia, você vai falar, nossa, o Brasil está em expanso crescimento, né? Está aí crescendo muito. Quando, na verdade, a gente vê que não é bem assim. A gente está vendo a alta de juros, taxa Selic, enfim, uma desordem econômica até que se resolva essa questão de reforma tributária. A gente está pagando por isso, mas, né, a gente fica de alguma forma contente. Se as pessoas estão de fato trabalhando, que bom, né? Mas está muito difícil a situação no país. Nós estamos enfrentando aí, né, uma questão nebulosa, a gente não sabe como vai ser, e eu acho que essa pesquisa deveria ser um pouco mais clara na sua estatística, colocando as pessoas que estivessem efetivamente trabalhando, e como eu falo, trabalhando, não com carteira necessariamente assinada, porque a gente sabe que tem, né, um emprego informal. Coba. Pediu a Raquel. Porque eu vou fazer um comparativo quando a gente fala em pesquisas no aspecto criminal. A gente tem as chamadas cifras negras, ou seja, crimes que ocorrem e são subnotificados, não chegam ao conhecimento do sistema de justiça. O mesmo ocorre quando a gente fala de países com maior índice de violência contra mulheres. Curiosamente, países que são conhecidos por extirparem completamente o direito das mulheres, violarem o direito das mulheres, como países dos Emirados Árabes, países da África, eles não figuram como países violentos contra mulheres. Por quê? Porque não temos dados. Então é muito perigoso mensurarmos e criarmos narrativas com pesquisas que não refletem a realidade. A gente sabe muito bem que o nível socioeconômico, esse desnível, essa injustiça social que agrava a violência no nosso país, ela é gritante, ela é alarmante. E colocarmos uma matéria dessa de forma internacional é motivo de chacota o Brasil se colocar como um país que diminuiu o desemprego, visto a tamanha miserabilidade e subvida que a gente percebe que as pessoas veem, e muitas vezes por culpa dos próprios gestores públicos. E quem diria que a reforma trabalhista ia acabar com a situação do emprego no Brasil, hein, ô João Belucci? Será que não é um pouco uma cauda do que a gente está vivendo desde a reforma trabalhista do governo Temer, e ao longo do tempo as empresas foram se estruturando, mesmo com uma pandemia no meio, enfim, e tem mais condições agora de formalizar a relação, de registrar a pessoa, de evitar com que ela, simplesmente por ser demitida, entre com uma ação trabalhista e tire muito dinheiro, às vezes injustos, do seu patrão, como era antes da reforma trabalhista, onde não havia nenhum tipo de filtro, né, para aquelas ações. E aí, tem um pouco também dos efeitos da reforma trabalhista do governo Temer? Faz sentido a sua colocação, Kobayashi, até porque, como você colocou, quando a reforma trabalhista veio, você tem essa questão de todo o projeto de lei, toda a PEC, ela tem uma embalagem, né, e ela é uma espécie de produto legislativo e precisa ser vendido, ser palatável até para angariar apoio. E foi isso que se foi colocado. A reforma trabalhista traria milhões de empregos, é evidente que ela facilitou bastante, desburocratizou. Lembrando que ela foi apoiada sob o governo Temer, que era bastante impopular em termos de população, mas muito popular e transitava muito bem no Congresso e no próprio Supremo. Então ele tinha toda essa articulação e conseguiu a aprovação. Ela teve muita judicialização, a reforma trabalhista, é importante lembrar, vários pontos foram enxugados, como se coloca, né, pelo próprio Supremo, pelo TST, o Tribunal Superior do Trabalho também revogou alguns pontos, mas é o fato que ela ajudou o empresário a desburocratizar a relação de trabalho, em que pese a questão tributária ainda ser muito pesada para o empresariado, o que torna desinteressante alguns cargos ser colocados como a pessoa física registrada na carteira de trabalho. Então, você vê muita gente também buscando o empresariado, a microempresa, que cresce bastante, os MEIs, o microempresário individual, teve toda essa facilitação também. Então, assim, a conta existe do desemprego caindo. Agora,
Vamos ver aqui os próximos passos, os próximos anos, na medida em que você tem um dólar alto, juros altos, é um cenário externo bastante incerto também para o Brasil. O Rodolfo Maris, um pouco também desse baixo índice de desemprego não tem a ver com as pessoas que estão se ocupando de outra forma? Que elas não estão mais procurando emprego, elas estão empreendendo muitas vezes, né? Elas estão abrindo o próprio negócio, às vezes no próprio celular, uma loja online, começando alguma coisa nova. Você acha que o bichinho do empreendedorismo picou o brasileiro a ponto dele procurar ter as próprias fontes de renda, sem depender de uma carteira assinada? Como é que você vê, Rodolfo Maris? Perfeito, Nelson. Eu lembro quando eu fiz publicidade e propaganda e ali os estudantes, na hora de se formando, eles não queriam trabalhar numa agência de publicidade. Eles queriam já ingressar no trabalho publicitário tendo a própria agência. Esse já era um pensamento do pessoal da minha época. Imagina hoje, com a tecnologia e com o avanço cada vez mais, né, dessa que a gente tem, essa ferramenta incrível que é o celular. Os jovens saem da faculdade hoje, ou saem do segundo colegial ali, terminam a escola já querendo empreender. Abriu sua própria barbearia, comprando o seu próprio carro, colocando no Uber, aí compra outro carro, coloca no Uber. Quando vê, o menino tem uma frota de 7 carros já trabalhando. Eu falei aqui do emprego informal que cresceu e os dados mostram que 6 milhões de pessoas trabalham hoje de forma informal, Nelson. O que não tem CLT. Se é a medida da taxa de desemprego pela CLT, e são 7 milhões ainda de desempregados no Brasil, segundo o IBGE. Eu quero deixar claro uma coisa aqui, não menos importante, que o presidente hoje do IBGE foi colocado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma pessoa de esquerda, que é o Márcio Postman, a gente não precisa nem falar do currículo do Márcio, ele tem um vasto currículo, mas ainda assim me causa estranheza esses números, como a doutora Raquel Galinatti trouxe aqui novamente, de uma forma bem responsável. Será que esses números é apenas para maquiar a taxa de desemprego no país? Porque ainda nós não temos mais de 50% do nosso país não tem saneamento básico. Mais de 67% das pessoas não têm acesso à internet. Precisa de um modem, precisa de uma internet fixa para estar ali hackeando a internet. Nós não temos ainda uma taxa de estudos. Nossos estudantes aqui na primeira educação, de primeira a quarta série, tem um estudo ainda defasado. Sai da universidade ou sai da escola não sabendo interpretar um texto. Existem algumas disfuncionalidades no sistema que causam a taxa de desemprego. E colocar esse número aqui, que poderia ser muito relevante para a gente, seria para comemorar, talvez as pessoas em casa que não têm a dimensão de verdade do que acontece no país, estão batendo palma. Mas não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo, o problema é muito mais embaixo. E maquiar, falando que nós temos o menor índice de desemprego para louvar, não é, porque o dólar está lá em cima, a inflação está se instalando. Nós estamos perdendo um presidente do Banco Central e está vindo um outro, que é o Galípolo. Nós não sabemos o que esperar ainda do Galípolo. Eu sou otimista, eu espero que ele faça de verdade o trabalho para o qual ele está sendo colocado ali. Mas 2025 é um ano onde a gente tem que ficar com o pé atrás, porque nós não sabemos o que vai acontecer. E quem está empregado, assim como eu, continue, porque nós não sabemos o que vai acontecer.